pré-eleição curta, porque é uma pré-eleição que aborda muitos temas correlatos, para poder aproveitar, porque grupo de estudo, eu acho que o que vale a pena é mais uma interação, mais um debate nosso acerca dos temas do que... Porque senão vocês estarem aqui ou depois assistirem no YouTube não mudaria nada. Então a vantagem é vocês poderem interagir aqui acerca do que eu vou falar para vocês. Dentre os temas que vocês me passaram, eu peguei... Eu achei interessante falar sobre forbearance, que seria uma ideia de abstenção, porque eu acho que ela está relacionada com muitos temas interessantes aqui pro que nos interessa. Para eu falar sobre forbearance e respeito mútuo são duas, vamos dizer assim, duas proteções democráticas. São dois elementos que são íncitos a uma noção de democracia constitucional, na visão, até não é nem tanto de juristas, né? É uma nomenclatura muito usada por analistas políticos, cientistas políticos, né? Mesmo naquele livro best-seller, né, Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt, ambos falam disso, né? Eles usam a expressão como guardrails, né, da democracia, né? Que seria uma ideia de limites protetivos. Por que se fala tanto desses elementos e por que se fala tanto de crises democráticas, né? Ou a ideia de democracia em risco que a gente teve no Brasil e coisas do tipo. Acho que a forma de introduzir esse assunto, Marcos, a gente pode falar que a última década, ou as últimas 2 décadas, mas principalmente a última, ela reacendeu muito uma espécie de crise democrática mundial. Tanto que vários países retrocederam, vários países são democracias muito frágeis ou deixaram de ser democracias. Mesmo os Estados Unidos, que é um exemplo de democracia grande, histórica, hoje é uma democracia que na classificação da sua categoria não é considerada uma democracia forte, como é uma democracia, por exemplo, da Alemanha. Já visto tudo que aconteceu ali. O que faz isso acender? Claro, redes sociais, mas qual que é o conteúdo das redes sociais que fez isso ser bastante forte, né? Uma espécie muito particular de populismo. Populismo em ciência política, ele tem várias acepções. Nem sempre populismo você usa em política como uma acepção negativa. Populismo, de certa forma, assim, no conceito mais amplo, é todo político que tem um grande carisma, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, Lula, ele é um político populista, o atual presidente, porque ele tem um carisma, ele tem muita adesão popular. Como vários outros políticos tiveram. Qual que é o populismo que eu estou tratando aqui? Né, que é um populismo que tem gerado diversas sequelas no nosso sistema. É o populismo anti-establishment, ou o populismo autocrático. Por que esse populismo anti-establishment? Esse populismo anti-establishment, o exemplo mais conhecido dele é o do Donald Trump. É claro que esse populismo também destrói a democracia na Polônia, é muito característico do regime turco também, da Hungria, né? E teve muito disso no modelo vivenciado pelo Brasil, do governo passado. O que é o populismo anti-establishment, né? Tão bem inaugurado pelo Donald Trump. Ô Marcos, acho que só tem um... Aí, obrigado. Qual que é esse populismo característico do Donald Trump? Ele é um populismo que ele é paradoxal. Ele é um populismo que fala às massas, mas qual que é a mensagem que ele leva às massas? Ele leva às massas a mensagem de o sistema está corrompido. Todas as mazelas que você sofre, que são mazelas econômicas, sociais, tudo isso tem uma culpa. Qual que é a culpa? Quem que é o culpado? Todo populista, uma característica do populismo é apresentar soluções fáceis para problemas complexos. Então, ele cria uma ideia de que o sistema é podre, né? O sistema é falho, o sistema é maligno com a população, o sistema privilegia um caráter oligárquico. Então ele começa dizendo assim,
todo populista de establishment, ele está na política, mas se vende como um não político. E é surreal, porque, por exemplo, em relação a Trump, até fazia sentido que ele era um político, mas ele era alguém do mercado empresarial que se vendia como empresário de sucesso e dizia, eu vou para a política porque eu sou um não político. Então ele dizia assim, confia em mim que eu, de fora da política, vou revolucionar esse modelo político, que é um modelo que já está podre, está degenerado, não tem como salvá-lo. No caso brasileiro, isso foi algo tão marcante assim, provavelmente por resquícios, né, por despojos da Lava Jato, mas o Bolsonaro se elegeu como um discurso antipolítico. O Bolsonaro ele foi baixo clero por 30 anos. Mas ele conseguiu vender para a população um discurso não político, como alguém de fora do sistema anti-establishment. Né? Tanto que até hoje ele se defende dizendo isso. Né? Eu mudei o toma lá da cá, fiz tudo diferente, enfim. E o que acontece com o político anti-establishment? Ele começa, então, batendo na política. Então, todo populista anti-establishment, ele faz um discurso de negação da política, antipolítica. E a gente vai ver isso como o discurso de antipolítica é algo muito perigoso numa democracia constitucional. No Brasil, quem fez isso com maestria e levou à última potência foi a Lava Jato. A Lava Jato conseguiu convencer parcela da mídia, parcela da intelectualidade e parcela da própria política a encampar um discurso antipolítico. Depois a gente pode ir para esse lado, falar bastante disso. E aí ele é eleito. Então esse político populista anti-establishment, ele consegue ser eleito. E claro, tudo aquilo que ele prometeu, né, restaurar uma era dourada para as pessoas que estão desempregadas, com financiamento em determinadas mazelas, o que ele faz? Ele começa o governo, raramente ele entrega boa parte do que ele prometeu. E aí ele começa a ser cobrado pelo seu eleitorado. E o que ele faz em relação a isso? O populista anti-establishment, ele nunca recua. Ele sempre aumenta o tensionamento. Então o que ele diz? Agora, depois de eleito, mesmo depois de eleito, ele mantém um discurso contra o sistema. Ele passa a ser o líder, o chefe de governo da nação e continua fazendo o discurso antissistema. O que ele passa a dizer? Ele passa a dizer o seguinte, olha, na verdade, meus caros, o sistema era mais forte do que eu pensava. Mesmo eu sendo presidente eleito por vocês, o sistema não me deixa operar. A todo momento o sistema me controla. Então eu preciso que vocês me deem legitimidade para aumentar os meus poderes e agir contra esse sistema. Pronto, essa é a fórmula de como você começa a destruir a democracia constitucional. Para todo ente onde esse líder populista ele começa a sentir resistência, ele começa a usar o seu carisma autocrático para tentar minar a resistência. Essa resistência pode vir de uma oposição política, que ela vai ser criminalizada, ou ela pode vir de alguma instituição. Qual foi a instituição que controlou atos do governo passado? Supremo Tribunal Federal. Qual que é a instituição que a extrema-direita brasileira quer ver fechada? Supremo Tribunal Federal. Não é à toa. Não é à toa. Porque num Congresso cooptado por um presidencialismo de degeneração, o que ele fez? Né? O ponto de chegada da presidência da República no governo brasileiro foi o Supremo Tribunal Federal. Então, tem 4 características que esse discurso anti-establishment ele começa a fazer, além disso tudo que eu falei para vocês. Bom, o político anti-establishment ele começa a questionar as regras eleitorais e do procedimento democrático. Trump fez isso. Bolsonaro fez isso. Erdogan fez isso agora, né? Ele foi reeleito, mas fez isso. A segunda característica do discurso anti-establishment, você tem que criar uma narrativa política em que a sua oposição, de alguma forma, seja criminalizada. Nem que seja no campo da retórica. Então, frases como vamos metralhar a petralhada, a esquerda, todo mundo que não está com o bolsonarismo é tudo comunista, stalinista. Tanto é que você não fala, você começa a usar a expressão comunista no Brasil, é todo mundo que não aderiu ao bolsonarismo radical. Que ia desde um Dória até o Guilherme Boulos. Por quê? Porque a ideia do comunista aqui
né, ela é empregada nessa retórica como um inimigo, né? O comunista que vai, entre aspas, venezualizar o Brasil, né? Então tudo isso acaba gerando, vamos dizer assim, é um discurso bastante perigoso em relação a isso. Então, a segunda característica do discurso anti-establishment, você nega a legitimidade do oponente político, né? A terceira característica, né, desse discurso anti-establishment nas autocracias mundo todo, há uma tolerância com o uso da violência, principalmente contra os oponentes ou contra a mídia. Então você vê que há um tratamento diferenciado em relação à mídia independente profissional. Você trata ela com truculência, porque a truculência, quando ela vai se legitimando, você depois pode tomar medidas, vamos dizer assim, mais drásticas em relação à mídia, que é a que te critica. Você cria benefícios para uma mídia que oficialmente não é estatal, mas age como se fosse mídia do governo, como foi a Fox News em relação a Trump, como foi, não sei se vocês acompanharam, mas aqui foi muito a Jovem Pan em relação. Tanto que a Fox News, mesmo nos Estados Unidos, né, o país da liberdade de expressão absoluta, foi condenada num processo bilionário, né, aceitou fazer um acordo pela atuação que ela teve, né, na eleição norte-americana. Você tem relações, né, desses políticos autocratas muitas vezes em que você busca uma certa privatização de setores das Forças Armadas, você tem relação com milicianos, você cria relações com forças paramilitares. Isso é, vamos dizer assim, um segmento, assim, são características que acontecem, vamos dizer assim, no mundo todo. E a quarta característica é ir para cima da mídia profissional. Ir para cima e contra a mídia profissional. E veja que você pode ir contra a mídia profissional de várias formas. E uma das formas de você ir contra a mídia profissional, hoje, atualmente, é defendendo uma liberdade de expressão absoluta. Depois a gente pode até falar do PL das fake news, né, que eu acho que seria uma matéria relevante de aprovação no Brasil. Mas quando você defende uma liberdade de expressão absoluta, você consegue a autorização e uma espécie de legitimação para discursos extremistas, discurso de coisificação do oponente, discurso de toda ordem, né? Discursos de ódio a serem replicados em plataformas, que é um discurso que acaba nas bolhas algorítmicas que são criadas, suplantando a difusão de conhecimento pela mídia profissional. Então você torna a mídia profissional como inimiga. E se o teu inimigo, por exemplo, for comunista, aí você vai falar que ela é comunista. Se for um outro inimigo, você vai falar que é outra coisa. E você vai, então, essas quatro vias, cada uma nas suas subespécies, elas vão minando, né, democracias constitucionais. Tudo para fazer o quê? Para você garantir uma mudança nas regras eleitorais para começar a perpetuar no poder. Tá? Só a eleição não é garantia de democracia, tá, meus caros? Turquia teve eleição. O Iraque de Saddam Hussein tinha eleição. Eleição não é sinônimo de democracia. É eleição livre, com a oposição podendo se organizar, aí sim, a gente está falando de um dos elementos da democracia constitucional. Tá? Então, o que tem em comum nessas quatro vertentes? A ideia do discurso populista anti-establishment é a ideia de um discurso o líder é o povo e ele fala diretamente com o povo e a legitimidade vem direto do povo. Tudo que está nesse meio do caminho são supérfluos. Instituições, canais de comunicação, as instituições do judiciário, do legislativo, do próprio executivo, isso tudo é supérfluo. Isso tudo a gente pode atropelar, porque eu tenho uma conexão direta com o povo. O líder autocrático ele tenta criar isso o tempo todo. Né? Ser um homem do povo, falar diretamente para o povo. Eu não sou um burocrata, eu não sou um político profissional, eu não sou corrompido pelo sistema. Eu quero destruir o sistema para salvar vocês. Tá? Então, essa característica de atacar todo o filtro institucional é muito comum. Então, nesse cenário, o que acontece? Você tem duas características da democracia que elas são inerentes à democracia constitucional, e quando elas começam a ser destruídas, você perde. A primeira característica é a ideia de tolerância mútua.
Qual que é a ideia de tolerância mútua? É você aceitar o oponente político como adversário, nunca como inimigo. Você aceitar que ele tem que ter a sua existência e organização garantidas para sempre disputar com você o pleito eleitoral. E em ele sendo vencedor, há transferência de poder. Isso é tolerância mútua. Se o Partido Republicano começar a afirmar que o Partido Democrata não tem que existir, acabou a tolerância mútua, ou vice-versa. Então, essa é vamos dizer assim, essa ideia de um determinado partido, esse partido tem que acabar. Claro, se for um partido com uma finalidade ilícita, obviamente, mas essa ideia de você transformar o adversário político numa noção de inimigo, faz o quê? Faz o fenômeno que está na boca de todo mundo fala o tempo todo. Quanto menos tolerância mútua você tem, mais você tem polarização. Né? E regimes de polarização são regimes bastante pouco sadios. Por quê? Porque o dissenso democrático no legislativo, raramente ele consegue ser contido pela polarização, porque toda solução vai desagradar um dos polos dessa equação. E toda vez que você desagrada uma parcela da sociedade, você vai gerando ressentimento. E ressentimento carregado ali, isso gera um grande problema. Então, quando você consegue convencer uma parcela da população que todo mundo que não é de extrema direita é comunista, como que você vai fazer que essa parcela, a parcela das pessoas que acreditam nisso, vai conseguir aceitar que uma solução do governo que não é o que ela elegeu é minimamente satisfatória para a vida dela? Então, se a gente pegar o governo atual, a atual presidência da República, né, na minha visão, claramente é um governo centro-esquerda. Agora, como se convence para as pessoas que acreditam que o governo é comunista? E muita gente acredita. Não aqui, nesse nosso... Mas isso aqui é uma bolha. Como se convence as pessoas que acreditam que isso é um governo comunista, que o arcabouço fiscal apresentado pelo próprio governo ele é muito mais liberal do que centro-esquerda? É claramente uma pauta que, se o Brasil não tivesse uma queda de tolerância mútua e um nível de polarização, de transformar adversários como inimigos, claramente isso aqui é uma pauta que, para centro-direita, era muito simples de aprovar. Sem gerar nenhum tipo de desgaste. Claramente não é uma pauta tradicionalmente nessa divisão centro-esquerda. E eu elogio, eu acho que o arcabouço tecnicamente super bem feito. Né? Se eu tivesse o poder e a legitimidade de fazê-lo, eu teria feito ele menos rigoroso. Mas estou dizendo assim, veja como é uma coisa que, sim, óbvia do ponto de vista da análise do que está ali, que, ao mesmo tempo, quando a gente olha o debate, a gente vê que ele se perdeu. Um outro debate, pele das fake news. Quem regula redes sociais? A gente falou, o Brasil está se tornando uma ditadura com a regulação das redes sociais. O Brasil vai acabar a liberdade de expressão. Estamos vivendo uma ditadura. A Europa democrática regula redes sociais. Sabe? Agora, como é que num ambiente sem tolerância mútua, você convence uma parcela da população em relação a isso? Você não convence mais. Você tem que começar a já vir uma questão de tratamento, não de explicação. E além da tolerância mútua, existe a ideia de forbearance. O que significa essa noção de abstenção? Quem quiser pode ler o livro do Levitsky e do Ziblatt, né? Lá ele fala bastante da ideia de abstenção. A abstenção é algo que não está escrito, a ideia de abstenção é algo que não está escrito, mas é inerente ao funcionamento de uma democracia. O que significa isso? Significa que os poderes legislativo, judiciário e executivo, eles naturalmente, ao exercerem suas prerrogativas e suas funções, consideram que há momentos em que ele poderia fazer algo, porque friamente é a atribuição dele, mas não necessariamente ele faz para se abster em relação a outro poder.
Então vamos dizer assim, você se contém em relação a um ato que você poderia praticá-lo. Tá? Então, essa forma de contenção, ela é principalmente associada mais ao executivo em relação ao legislativo e ao judiciário. Por que o executivo? Porque o executivo, em regimes democráticos, normalmente, é aquele que tem o maior poder de ação direta. Não que o legislativo não tenha tanto poder quanto o executivo, mas o legislativo, ele, vamos dizer assim, ele demanda uma ação coordenada via votações majoritárias para agir. Então ele age com muito menos frequência que o executivo. O judiciário, por sua vez, ele age quando provocado. Então, claro que o judiciário também tem muita força, mas ele demanda uma provocação para poder agir, né? Essa é a questão em relação aos dois. Como que isso está ligado? Isso está ligado a várias coisas. Por exemplo, pegar um tema, nomeações de cargos públicos. Você tem poucos requisitos para nomeação de cargos públicos. Daqueles caras que são de competência do político fazer a nomeação. O chefe da Polícia Federal. Em última instância, você pode nomear alguém da sua estrita confiança e amizade para ser chefe da Polícia Federal se ele tiver as qualificações técnicas? Tecnicamente você pode. Significa que você deveria fazê-lo? Aí que a forbearance aparece. Talvez você devesse se abster de fazer uma nomeação para um cargo tão relevante acerca disso. Vamos dar exemplos concretos. O Banco Central se torna independente. Não havia nenhuma proibição de você nomear alguém do seu ministério, alguém da estrita confiança, para ir para o Banco Central independente. Aí essa pessoa vai para o Banco Central independente. Você é independente. Faz sentido você estar num grupo de WhatsApp, ou se relacionar, ou agir, ou ir votar com a camisa da seleção, que é um símbolo de um determinado candidato? Tá vendo que ele pode ser derrotado? Então, talvez se a gente for fazer uma análise fria, do ponto de vista da letra da lei, nenhum desses atos seria considerado ilícito per se. Mas a abstenção, para aquele que tem esse poder, recomendaria que ele não o fizesse. Há alguma proibição de um ministro do Supremo declarar que votou em um determinado candidato ou outro? Pode até criar uma determinada suspeição se for o processo daquela pessoa física, mas tem que parar assim para pensar friamente. Afinal, como todo cidadão, ele tem o direito ao voto. Agora, deveria ele mencionar isso publicamente? É um caso de abstenção. Então veja como a abstenção, essa ideia de tolerância mútua, ela aparece com uma certa frequência, em vários casos. Tem um caso dele aqui,